falso profeta. Eliseu é um falso profeta. Era um dos anjos, vamos dizer, resumindo, um dos anjos, Eliseu, era um dos braços, um braço direito do falso profeta. Elias, que nada mais é Ismael. Não se esqueça, o braço direito de Ismael, Elias, o falso profeta, era Eliseu. Assim como o braço direito de Moisés, o diabo, Satanás, era Josué. Entendeu? E assim como o braço direito, que não dá para descobrir até hoje, de Azazel é Enoque, que está com o corpo dele até hoje, vocês veem que há muita coincidência. Sempre tem um junto com eles. Então, meus irmãos, aí o general da Síria foi lá falar com Eliseu, ele não atendeu, o pai de santo não quis atender, e aí o pai de santo mandou um intermediário lá falar para ele, vai lá no rio, acho que Jordão, não sei que rio que era, foi lá, vai lá dar 7 mergulhinhos na onda, dá 7 mergulhinhos, faz lá uma macumba. E aí ele foi. E aí, enquanto Eliseu deu a ordem, os anjos caídos já viram, foram lá e prepararam o lugar. Claro, a medicina que eles já tinham daquela época, hoje existe, mas naquela época os anjos caídos tinham já. Só que eles escondiam para fazer o quê? Os falsos prodígios. Como tem doença para câncer, doença para AIDS, tem cura, eles já têm as curas. Foram eles que criaram. Foram os anjos caídos que criaram as doenças. E aí o que eles fazem? Eles criam a doença e criam o remédio para curar a doença. Eles sabem disso. E aí na hora certa eles vão usando isso para enganar as pessoas e fazer seus prodígios de mentira. Mas vai fazer o que, né, meus irmãos? Então o macumbeiro, pai de santo Eliseu, mandou o general da Síria ir lá se banhar no rio. Vai lá, dá uns 7 mergulhinhos, dá 7 pulinhos na onda. Vai lá, faz um ritual de macumba. Os anjos caídos foram lá, prepararam a medicina, jogaram no rio. Ele chegou, mergulhou e, claro, os anjos caídos já tinham preparado o lugar. Só chegou lá, mergulhou e foi curado. Ótimo. O pai de santo ali mostra que realmente é um homem de Deus, né? De Deus, né? Não é isso, porcos indomáveis? Aí você vai ver como que é esse pai de santo Eliseu, macumbeiro, falso profeta, braço direito do falso profeta Elias, Ismael, que está no corpo de Elias. Aí você vê que até aí você fica meio assim, né? A pessoa fica com dúvida. Aí vamos lá, agora vamos colocar esse falso profeta, esse macumbeiro que mandou o general da Síria curar a pessoa lá, vamos colocar esse macumbeiro, esse líder religioso da época, em confronto com os 10 mandamentos do nosso Pai. Amar o Pai, amar o próximo, resumido pelo nosso rei, nosso Messias, nosso irmão mais velho. Vamos lá. Quando você abre em Reis, Segunda Reis 2, capítulo 2, versículo 23 e 24, você desmascara esse falso profeta Eliseu. Quando você vê lá Eliseu passando pela, vamos dizer, por uma rua, passando por uma trilha, sei lá, naquela época, não se dá para saber o que era naquela época, estava passando, e as crianças, garotos de 14, 15, 16 anos, começaram a brincar com ele. Brincar. E aí, o que o profeta de Deus faz? O que o profeta de Deus faz? Segunda Reis, capítulo 2, 23, 24. Depois do falso profeta Eliseu fazer sua macumba, a sua liturgia, o seu ritual de mandar o general da Síria ir lá se banhar no mar lá para ser curado da lepra, que o anjo caído tem a cura da AIDS, o anjo caído tem a cura do câncer, foram eles que criaram, eles têm o poder de todas as doenças, eles criaram a doença e, claro, criaram a cura. E eles vão usar isso agora nos últimos dias, vai enganar muita gente. Muita gente vai ser enganada, que está com doença, vai lá ser curado, só que para ser curado vai ter que colocar a marcazinha deles. Você acha que eles estão esperando a última hora para quê? Para usar o que eles sabem. Eles são muito inteligentes, os anjos caídos vão usar, principalmente Azazel, na hora que ele chegar para ser, quer ser curado da AIDS, coloca a marca dele. Quer ser curado do câncer, coloca a marca dele. Eles estão usando essa estratégia para os últimos dias. Eu já venho avisando vocês, se prepara que eles vão usar isso nos últimos dias. Então o falso profeta Eliseu, braço direito do falso profeta Elias, nada mais é Ismael, foi lá, mandou o general da Síria tomar um banho, tá? No ritual dos macumbeiros, dos pastores evangélicos, dos maçônicos, gospel, ritual, isso é macumba, feitiçaria, bruxaria,
E aí foi lá, curou. Aí depois disso ele está andando na rua, enquanto umas crianças, as crianças começam a zombar do profeta de Deus. Aí o profeta de Deus, o que ele faz? Um braço direito de Ismael, com certeza falou com o profeta, com os anjos caídos, falou assim, ó, eu não aguento mais essas crianças zombando de mim, dá um jeito. Aí o que os anjos caídos fizeram, meus irmãos? Entraram em duas ursas que eu particularmente tenho dúvida se eram ursos mesmo ou se eram anjos caídos. Tenho dúvida até hoje. Porque se fosse ursa de verdade, não ia morrer tanta criança assim. 42 crianças, dava tempo de correr. Dava tempo de correr. Na minha opinião ali, os anjos caídos cercaram as crianças e despedaçaram eles. Com ordem do profeta Eliseu. O homem de Deus, o homem santo de Deus. Porcos indomáveis. Porque vocês continuam alimentando as pessoas com seus estercos. Incentivando as pessoas a acreditar nos falsos profetas. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, que é o próprio diabo, Satanás. Até quando vocês vão insistir no erro? Às vezes assistir vídeos aí, vocês falando que Eliseu é um profeta do Pai. Porcos, hipócrita. Até o momento que vocês não sabiam, vocês não tinham pecado. Mas agora que vocês sabem, o pecado continua com vocês. E se ensinar errado e fazer pessoas tropeçarem com o erro de vocês, ai de vocês, hipócritas. Ai de vocês, porcos indomáveis. Vocês vão pagar caro por isso. Resumindo, meus irmãos, olhem bem o falso profeta Eliseu, braço direito do falso profeta Elias, nada mais é Ismael, foi lá, primeiro, uma coisa bonita, ó, o general da Síria foi lá, ó, tô com o lepra, ele não quis atender, mandou o seu empregado lá, fala para ele ir lá no Rio Jordão, lá, sei lá que rio que era, se banhar, uma macumba. E aí os anjos caídos já estavam lá, prepararam o lugar, ele chegou, porque eles têm a cura, os anjos caídos têm a cura para todas as doenças, aí eles têm, porque foram eles que criaram as doenças. Que quando nosso Pai colocou o ser humano na Terra, não existia doença nenhuma. Foram anjos caídos que criaram. Hoje eles criam em laboratório, né? Mas antigamente eles criavam também. E aí eles têm a cura, aí o cara foi lá, o general da Síria foi no Rio Jordão, já estava preparado lá o ritual, a macumba dos anjos caídos, eles mergulhou, saiu e ficou curado. Ótimo. Homem de Deus, homem de Deus. Aí depois o vagabundo, profeta vagabundo, bandido, assassino. Está escrito no Apocalipse, assassino não entra no reino do céu. Está andando pela rua, vê crianças, as crianças brincam com ele. Hoje acontece isso, todo mundo, toda criança brinca com as pessoas, é normal. Só que ele ficou irritadinho, ficou possesso. E aí, claro, falou com o seu líder, Ismael, que nada mais é Elias, né, falso profeta, e pediu que os anjos caídos fossem lá. Nas escrituras diz, na Bíblia deles, diz que foram duas ursas, mas eu creio, ou de uma ou outra, ou os anjos caídos entraram nas ursas e despedaçaram as crianças, ou foram os próprios anjos caídos que foram lá e mataram todo mundo. E eles colocaram a ursa ali, sabe, fazer uma maquiagem, para não dizer que foram os anjos caídos que mataram todas as crianças. Mas aí, meus irmãos, é só parar para pensar. Vocês já conseguem fazer a peneira, que é do nosso pai e que não é do nosso pai. O Messias não permitiu que ninguém matasse, roubasse ou fizesse alguma imagem de escultura. O Messias foi totalmente contra todos os falsos profetas. Principalmente contra o próprio inimigo dele número 1, que era Moisés, o diabo, Satanás, Israel, que foi o próprio Messias que jogou lá de cima aqui embaixo. E quando ele vem aqui na terra, Israel se apareceu, apareceu lá. Ismael e Israel lá, Moisés e Elias, os dois anjos caídos, Moisés o diabo, foi lá encontrar na Monte da Transfiguração, lá apareceu para o Messias dizendo que ia matar ele. E cumpriu. Mas os porcos não querem entender. Tá difícil. Eu falo, mas os porcos não querem entender.